de agosto, foi sábado, né? Sábado. Eu resolvi hoje homenagear um espírito que teve seu dia no último sábado. E gostaria de compartilhar um pouco com vocês a história desse espírito, pelo conhecimento da espiritualidade. Ao tempo de Jesus, a segunda maior cidade da Palestina era uma cidade que ficava bem a leste da Palestina, que chamava-se Jericó. Jericó era uma cidade muito rica, envolta num período ou num espaço de oásis, praticamente naquela região desértica, e dali se tornou uma das mais importantes cidades de toda a Palestina. Inclusive, em alguma época, muito mais importante do que Jerusalém. E naquela cidade de Jericó, à época de Jesus, haviam alguns cobradores de impostos que eram odiados pelo povo hebreu, porque tiravam o sangue da população para encher os cofres dos poderosos. E esses cobradores de impostos tinham alguns chefes, e que eram chamados publicanos, e que eram indivíduos que alcançavam fortuna rapidamente, exatamente explorando a classe pobre da população. Aonde passavam eram achincalhados. E no ano 31, um desses publicanos, responsável pela coletoria de toda Jericó, ouviu falar que por ali passaria o novo Messias, o novo escolhido, que chamava Yahshua ben Yosef, em aramaico, Jesus, filho de José. Um carpinteiro que se dizia filho de Deus. E ele ficou curioso para conhecê-lo, mas ele era gordenchudo, baixinho, e não conseguiria naturalmente ver a Jesus da calçada. Imaginou então esse homem de nome Zaqueu subir em um sicômoro, uma árvore muito comum na Palestina até hoje, para que ele pudesse, do alto, ver o Mestre. Quando Jesus passava, a multidão o comprimindo, ele passa por baixo do sicômoro, olha ao alto, vê Zaqueu ali pendurado, segurando para não cair. Desça, Zaqueu, porque hoje pernoitarei em sua casa. Imagina, isso caiu como uma bomba entre o povo, como o Messias, o enviado de Deus na terra, iria pernoitar na casa de um publicano, um homem pecador. Mas assim foi. Zaqueu desceu rapidamente, abraçou Jesus e disse: eu não sou digno. Vamos à sua casa, Jesus respondeu. Naturalmente, Zaqueu mandou preparar um belíssimo banquete. Conversaram até altas horas da noite. E de tanto conversar com Jesus, de entrar em sintonia com a luminosa mensagem do Mestre, no momento de arrebatamento, ele se voltou a Jesus e disse: Senhor,
perdoa os meus pecados, eu me arrependo, darei metade do que eu tenho aos pobres, àqueles que eu prejudiquei, pagarei 4 vezes mais. E Jesus responde: bendito é tu, Zaqueu, porque nesse momento o que estava perdido se encontrou. Foram adormecer. E no outro dia pela manhã, quando Jesus e os apóstolos saíam, Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, permita-me segui-lo. Eu deixarei a minha família, o meu dinheiro, a minha fortuna, tudo para segui-lo. E Jesus aceitou. Ele, logo após o batismo, que era uma prática comum entre os hebreus, simbolicamente conceituando a mudança de vida, gostaria de receber o nome Mateus, o ressurgido. Mas como já havia um apóstolo de nome Mateus, que era Mateus Levi, ele escolheu o nome Matias. E a partir daí, aonde fosse Jesus, ali estava Matias. Quando da sua crucificação, ele estava lá, acompanhou todo o sofrimento do Mestre, foi encaminhado com os outros apóstolos a peregrinar pela terra, levando a boa nova, cabendo-lhe o país, na época já muito pobre, de Etiópia, para que ele pudesse pregar o Evangelho. E no dia 15 de maio do ano 80 da era cristã, Zaqueu, agora conhecido como Matias, é também crucificado e morto pela mensagem do Evangelho. Esse Espírito atinge a sua plenitude, atinge a sua redenção, e após algumas encarnações, quando começa a brilhar os primeiros raios solares do século XIX, conforme Humberto de Campos confirma no livro Brasil, Coração do Mundo, o quadro do Evangelho, Jesus convoca novamente Zaqueu Matias para uma nova empreitada. Tu retornarás à terra do cruzeiro, preparará as minhas veredas, levará a minha mensagem a todos, e com o suor do seu sacrifício, ficará definitivamente na pátria do cruzeiro a bandeira: fora da caridade não há salvação. E no dia 29 de agosto de 1831, o nosso querido Zaqueu Matias renasce numa pequena vila no interior do Ceará, que devido aos conflitos de terra muito intensos, tinha um nome peculiar: Riacho do Sangue. Nascido do senhor Antônio Bezerra de Menezes e da dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, recebendo o nome Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nosso querido e amado Dr. Bezerra tem uma infância feliz. Seu pai, militar, austero, portador de uma fortuna considerável, lhe deu os menores ensinamentos. Aos 7 anos, inicia os seus estudos. Aos 11, já tem condições na escola de substituir alguns professores
quando são impossibilitados de ministrar a aula. E aos 20 anos, quando concluem os seus estudos primários, os seus estudos preparatórios, já falava o inglês, o latim, o espanhol e o italiano. Aos 20 anos, perseguindo um sonho de infância, se transfere para o Rio de Janeiro, para ingressar então na Faculdade de Medicina do Império, exatamente no ano que seu pai vem a óbito. Com a morte do pai, a família enfrenta uma séria crise econômica. Bezerra começa a dar aulas particulares para poder se financiar na escola de medicina. Dá aulas particulares e certo dia, desesperado com as dívidas recorrentes, não sabendo como iria pagar o aluguel da primeira pensão, ele ali aguardava ansioso um verdadeiro milagre e orava com toda a fé de católico que era, até que alguém lhe bate à porta. Era um jovem, o senhor que é o senhor Adolfo, que ministra aulas particulares? Sim, claro. Eu gostaria de pedir aulas de matemática, pois tenho muita dificuldade nessa matéria. Pois não. Mas, no entanto, eu gostaria de lhe pedir que o senhor recebesse adiantado. E Bezerra olhou para ele e disse: eu não posso. Prefiro que você me pague depois das aulas. Não, sabe o que é? É que se eu não pagar agora, eu tenho medo de gastar o dinheiro. E aí não ter quando for necessário a paga. E assim ele pega o dinheiro, fecha a porta, conta exatamente o dinheiro necessário para pagar as despesas mais urgentes. E o jovem nunca mais retornou às aulas. Naturalmente, um espírito de luz, que vendo as necessidades do Dr. Bezerra de Menezes, lhe concede essa oportunidade. Com muitos esforços, com muito estudo, aos 25 anos se forma médico. Entra, por convite de um dos professores, ao exército, se tornando tenente cirurgião. Aos 27, encontra aquela que seria a sua primeira esposa, Maria Cândida Lacerda, com quem casa e tem 2 filhos. No entanto, 5 anos depois, com 32 anos, fica viúvo, com 2 crianças, uma de 3 anos, outra de 1 ano. 2 anos mais tarde, ocorre aquilo que muitos espíritas preconceituosos não compreendem na vida do médico dos pobres. Ele se casa com sua própria cunhada, Cândida Augusta Lacerda, porque ela começou a cuidar dos seus filhos, frequentar muito a sua casa. E à época, essa questão era muito delicada. Ela se sentiu um pouco atraída por ele por ela. Acabaram se casando e teve com ela mais 7 filhos. E a partir daí, ele começa a trabalhar a medicina como o sacerdócio, que deve ser até hoje. Mas foi quando completou 38 anos que ele recebe o apelido que carregaria para o resto da vida:
física e espiritual, o médico dos pobres. Quando, em dado momento no seu consultório, atende uma criança doente, a examina e diz à mãe aflita: se acalme, a doença de sua filha tem cura, aqui está a receita médica, o medicamento que ela deve tomar para ter restabelecido a saúde. Ela diante dele chora: doutor, eu não tenho dinheiro para o remédio. Ele procura os bolsos constantemente vazios, porque ele doava tudo em medicamento aos pobres. Olhou na sua mão o anel de formatura, que à época era de ouro, não é como hoje. Retirou e disse: tome, use para pagar a medicação. Não posso, doutor, o seu anel de formatura. E ele diz: eu só conseguirei cumprir a minha profissão com dignidade se eu servir a causa da saúde. Leve. A senhora chega mais tarde na farmácia e, ao entregar à farmacêutica a receita assinada por Dr. Bezerra, o farmacêutico olha e diz: minha senhora, me desculpe, mas já temos muitos remédios na conta do Dr. Bezerra. A senhora tem como pagar a dívida? E ela entrega o anel. Nesse mesmo ano, ele define o médico com uma sabedoria espetacular. Nas formaturas de medicina até hoje se faz o juramento de Hipócrates, mas bem poderiam reler essa definição de médico dada pelo médico dos pobres. Quando ele diz: o verdadeiro médico não tem o direito de terminar a refeição, não pode marcar hora, não pode perguntar se é perto ou longe, se vai ajudar porque tem visitas, ou está cansado, ou é alta hora da noite, ou pede um carro a quem não tem dinheiro para pagar a receita médica. Isso, em realidade, diz a alguém que chora à sua porta que procure o outro. Isso não é médico, isso é comerciante de medicina, que trabalha para ganhar dinheiro, para suprir os gastos da formatura. E naturalmente que essa definição de médico deveria acompanhar a todos os facultativos da terra. Em 44, quando ele tinha 44 anos, ele finalmente conhece a doutrina espírita. Recebe de um amigo médico um presente, um recém-publicado livro da Europa, intitulado O Livro dos Espíritos, de um tal Allan Kardec. E ele mesmo narraria mais tarde que ele abandonava o seu consultório pelas tardes e viajava de bonde 2 horas para chegar em casa. E ele estava ali com o livro na mão e disse: eu acho que eu não vou para o inferno por ler esse livro. E começou a lê-lo. E ficou vidrado pelo livro. E quando terminou, ele próprio confirma que todos os conceitos espíritas já eram conhecidos intimamente dele no inconsciente. Se torna espírita, começando
a trabalhar pela causa do Espiritismo. Quando tem 54 anos, ele se candidata a deputado federal e se elege. Para aqueles que falam que política e religião não se misturam, a política é uma das formas mais belas de trabalho pela humanidade. E Dr. Bezerra foi um ótimo político. Ele trabalhou muito pela coletividade do seu estado e do seu país. Mas teve a ocasião apenas com 55 anos de idade, já há quase 11 anos nas lides espíritas, de se colocar como verdadeiro espírita que era. Quando, em uma reunião para mais de 2.000 pessoas, no Palácio da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele tem a ocasião de fazer um belíssimo discurso, onde se autoproclama espírita, para surpresa de todo o país, uma vez que à época o Código Penal brasileiro instituía espiritismo ou a prática espírita como crime. E a partir daí, ele começa o seu trabalho mais afinco ao lado do presidente da Federação Espírita Brasileira. E a partir daí, em uma das reuniões mediúnicas que ele participava, nas reuniões de desobsessão, junto aos espíritos endurecidos, ele encontra a resposta a um sofrimento que ele carregava na própria família, de um filho dele, que era deficiente mental, tinha paralisia mental. E a partir daí, em diálogo com esse espírito durante meses, que obsediava o seu filho por um débito contraído por ele no passado, de tanto conversar com ele, em dado momento, em uma reunião qualquer, ele se aproxima e diz: Bezerra, no passado você me venceu pela sua paciência, pela sua fé, mas hoje você me convenceu. Abandonarei seu filho, mas ele está muito fraco, ele está muito debilitado. Eu que o segurava no corpo, para que ele pudesse sofrer mais as injunções da minha perseguição. No entanto, me afastarei. Vá direto à sua casa, que hoje ele vai desencarnar. Dr. Bezerra terminou a reunião, foi correndo ao seu lar, subiu as escadas, abriu o quarto quase a correr, sentou ao lado do filho, que pela primeira vez na vida lhe olhou com os olhos vivos, o sorriu e disse: papai, desencarne. A partir daí, Dr. Bezerra continua o seu trabalho incansável junto ao movimento espírita. Mas quando completava 57 anos de idade, em uma reunião como a nossa, em que as pessoas vinham para ouvir as mensagens do Evangelho, as orientações da doutrina espírita, logo no primeiro início, após a prece inicial, alguém sentado à primeira fila, com licença, poderia utilizar de um momento?
Dr. Bezerra olha ao presidente da reunião, concede. E o homem se levanta e diz: Dr. Bezerra, eu sou materialista. Estou convicto que isso tudo é uma bobagem sem tamanho. E gostaria de lhe convidar a um duelo, a um desafio, a um debate público. Mas devo adverti-lo que já temos uma lista imensa de médiuns fraudulentos, de impostores, mas também temos uma lista considerável de cientistas que não conseguiram desvendar ou comprovar as teses da imortalidade da alma. Tu aceitas o desafio, Dr. Bezerra? Calmo, sereno, irmão. Se posso lhe chamar meu irmão. Aceito o desafio naturalmente. No entanto, com uma condição: que você leve ao debate um só coração espedaçado pelo sofrimento, que o materialismo haja reerguido a esperança. Um só coração materno, que diante da laje fria do túmulo do filho, tenha conseguido nas hostes materialistas levantar um sorriso de esperança. Um só irmão desprovido de esperança, que tenha sido arrancado dele a ideia fixa do suicídio pelas mãos do materialismo. Nos leve, meu irmão, um só caso de uma alma desventurada nesse planeta de provas e expiações. Que o materialismo haja arrancado do pântano de dor e sofrimento, e eu aceitarei o desafio. Não preciso falar que o indivíduo se converteu ao Espiritismo. Por essa força moral desse homem incomparável, os anos se passam mais rapidamente. Agora, 60 anos, ele assume pela primeira vez a Federação Espírita Brasileira. Faz uma verdadeira revolução, no bom sentido, no movimento espírita brasileiro. Unifica várias e várias facções do movimento espírita que estavam se degladiando entre si. E quando completa 62, afasta-se, porque já se considerado uma idade avançada à época, se afasta. No entanto, com seu afastamento, novamente volta às intrigas e perseguições, às discórdias entre os irmãos espíritas, o que lhe faz ser convocado, aos 65 anos, a retornar à presidência da Casa de Ismael, ficando nela até o seu desencarne, que ocorreu no dia 11 de abril de 1900, vitimado por um AVC naquela manhã. Dr. Bezerra, deitado à cama de uma casa humilde, muito pobre, porque tudo que gastou, tudo que ganhou na medicina, doava aos pobres. No quarto, a sua inseparável esposa de tantos anos, e quebra os laços de cristal que o prendiam ao corpo.
Imediatamente ele ouve uma voz suave e cálida: Bezerra, atravessada a porta estreita, Bezerra, vem, porque o Senhor te espera. Era Celina, a doce mensageira da Virgem Santíssima. Alguns dias mais tarde, quando acorda no hospital, encontra Celina ao seu lado e diz: Celina, minha filha, já estou na vida? Sim, Bezerra, já está na vida. E quando eles dialogavam e conversavam, lá de fora da sacada, nos jardins do hospital, uma verdadeira multidão cantava o hino de louvor a Jesus. Ele, interessado, diz: minha filha, do que se trata? Venha comigo. O arrastou levemente até a sacada, quando ele viu milhares de pessoas que ali planificavam jardins e cantavam. Celina diz: é para ti que cantam, mas meu filho, eu não conheço ninguém. Quem são essas pessoas? Eu nunca vi. São todos aqueles familiares de pessoas que você ajudou na terra. Mães que viram seus filhos abrigados pelo teu amor. Mulheres, maridos, que viram a companheira e o companheiro se desvencilhar da violência e da dor, graças à tua amorosidade. Irmãos, que através de ti encontraram a luz da redenção. Todos eles vêm cantar glórias a ti, Bezerra, pois adentraste agora o reino dos céus. Passam-se 50 anos. Em 1950, as histórias do mundo espiritual narram que foi feita uma grande festa em homenagem ao jubileu de 50 anos de desencarnação do Dr. Bezerra. Num imenso salão, espíritas do Brasil, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel e tantos outros espíritas brasileiros estavam presentes. Chico Xavier era um dos encarnados presentes à cerimônia. E espíritas do mundo, da França, o próprio Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion e tantos outros, se revezavam à tribuna falando das bênçãos desse homem incomparável, o Kardec brasileiro. E ele, a humildade em pessoa, se restringia em baixar os olhos e dizer: eu não mereço. Eu não mereço. Até que num dado momento, em que ele foi convidado a falar, estava aturdido com tanta alegria. Uma luz cai do céu, em pleno salão, o envolve, e Celina, a doce mensageira da Virgem Santíssima, lhe traz um presente, um pergaminho, que lhe entrega dizendo: é o presente da doce mãe a ti, Bezerra. Ele abre, e ali está a autorização para que ele reencarne num planeta feliz, que não haja mais a necessidade de voltar aos círculos de sofrimento da Terra, alcançaria a paz e a felicidade absoluta. Nesse momento,
para o espanto de todos ali presentes, ele começa a chorar, se ajoelha diante de Celina e diz: minha filha, eu não sou digno, mas se eu puder, gostaria de pedir à mãe de todos nós que me concedesse a oportunidade de continuar ao lado dos meus irmãos na terra do cruzeiro. Não posso ser plenamente feliz enquanto um dos meus irmãos brasileiros ainda sofrerem as injunções da dor. Celina desaparece. As festividades continuam até que, ao final, Celina volta com um novo documento. Lhe foi concedido a oportunidade: fique na pátria do cruzeiro enquanto desejar. E hoje, no último dia 29, quando Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante completa 214 anos de existência física na personalidade do médico dos pobres, continua o seu trabalho, abençoando a cada irmão brasileiro. Hoje, no mundo espiritual, chefia uma imensa coletividade, que é considerada uma coletividade de milhares e milhares de médicos, que auxiliam não somente agora as pragas brasileiras, mas também começa o seu trabalho por toda a América, como verdadeiro apóstolo do Cristo, dizendo sempre que nós todos somos filhos do mesmo Pai, que devemos nos amar acima de tudo, que nós podemos e seremos felizes. Esse é o querido médico dos pobres. E para encerrar essa biografia, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo um pouco de uma dos episódios da vida desse homem incomparável.